Graça e paz a todos. Tudo bem com vocês, pessoal? Quero aqui compartilhar um trecho das Escrituras Sagradas que tem falado forte ao meu coração. E eu quero compartilhar com vocês. Se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 3. É uma passagem muito interessante que traz muitos ensinos para a nossa vida. E eu quero compartilhar com todos. Eu vou ler aqui no capítulo de número 3, o versículo diz assim, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: é necessário vos nascer de novo. Somente até aqui, amados. Essa passagem ela é muito rica naquilo que é muito importante para as nossas vidas, para a vida de todo ser humano que nasce nessa terra. Aqui fala sobre o novo nascimento. Este homem chamado Nicodemos, ele era um mestre da lei em Israel na época de Jesus, nos dias de Jesus, quando ele veio sobre a terra. E este, sendo mestre em Israel, ele viu os sinais que Jesus operava. Ele viu os milagres que Jesus fazia. E ele teve a curiosidade, algo despertou em seu coração. E ele foi ter com Jesus à noite. E ele foi em um período para não se expor diante dos judeus, porque muitos estavam perseguindo a Jesus, dizendo que ele era um profeta. Então, para não se expor, ele foi procurar Jesus de noite. E ele disse assim: Senhor, mestre, ninguém pode fazer estes sinais se Deus não for com ele. Mas Jesus não respondeu a pergunta dele, nem o que ele comentou com Jesus. Jesus ele já foi direto ao ponto. Ele não fez rodeio nenhum. Jesus ele disse assim, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E ele perguntou para Jesus: Senhor, mas como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Jesus havia falado para ele que era necessário ele nascer de novo. Então Jesus disse assim para ele: se aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o que é este nascimento? Este nascimento da água e do Espírito. Este nascimento é o encontro que o ser humano tem com Jesus. É quando se cria dentro dele a natureza divina. É quando o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do coração do homem e dá para ele uma vida nova. E o que Jesus Cristo está querendo dizer nessa passagem é que não tem como um homem, o ser humano, qualquer que seja ele, de adquirir, de conseguir a salvação, a vida eterna, se não passar pelo novo nascimento. É o nascimento da água e do Espírito. Quando nós nascemos aqui na terra, amados, o nosso nome ele é registrado nos cartórios aqui da terra. Quando você nasceu, quando sua mãe e seu pai, ele foi lá no cartório e registrou o seu nome. E seu nome ficou ali registrado no cartório e você passou a adotar aquele nome.
Mas este nascimento ele não é suficiente para a salvação. Por que não? Porque é o nascimento da terra aqui. Não é um nascimento celestial. Então existem dois nascimentos. É o nascimento físico e o nascimento espiritual. Então, todo homem que nasce nessa terra precisa passar pelo processo do novo nascimento. Ele precisa nascer de Deus. O apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele fala a respeito da semente que é gerada dentro da pessoa. A semente da palavra de Deus gera uma nova vida na pessoa. Por isso é necessário dar ouvidos à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz assim que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando o ser humano, ele dá crédito, quando a semente da palavra, ela é semeada dentro do coração do homem, e o homem a recebe esta palavra, passa a ser gerada dentro dele uma nova vida, uma vida para Deus. E essa vida para Deus é uma vida frutífera, é uma vida que passa a ser de modo diferente. É uma nova natureza, é a natureza divina que é colocada dentro do homem. E o homem só pode entrar na vida eterna através deste processo, que é o novo nascimento. No Evangelho de João, capítulo de número 1, meus queridos, fala aqui a respeito deste novo nascimento também. A respeito do verbo divino. No capítulo 1 diz assim, no versículo 11. Se você tiver uma Bíblia na sua casa aí com você, pode acompanhar, que você vai tirar todas as dúvidas. Diz assim, veio para o que era seu, falando a respeito de Jesus. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam. Ou seja, ele veio para o seu povo, e a sua família não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, todas as pessoas, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui também está falando novamente sobre o novo nascimento. Aqueles que creram no nome de Jesus e o receberam em seu coração e estão seguindo a Ele, eles não nasceram da vontade da carne, não foi da vontade do homem e da mulher. Está escrito aqui, ó, os quais não nasceram do sangue. Como assim? Não foi de um ato de um homem e de uma mulher que nasceu uma criança, não. Esse aqui é o nascimento que foi da vontade de Deus. O nascimento que veio de Deus. E este nascimento diz aqui que ele dá autoridade, dá o poder do homem ser chamado filho de Deus. O homem passa a deixar de ser somente criatura, um ser humano criado por Deus, para ser chamado de filho de Deus. Quando ele recebe a Jesus, quando ele recebe o Filho de Deus, ele também recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Então é necessário passar pelo novo nascimento, sim. Não se engane, meu querido. Não se engane com o que falam além do que está escrito aqui. Não deixe se enganar pelas doutrinas e pelos ensinos que vão fora disto aqui, da palavra de Deus. E diz aqui no versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Nicodemos. Mesmo que você seja falando para Nicodemos, Jesus disse, mesmo que você seja um mestre em Israel, mesmo você conhecendo a lei mais do que ninguém, mesmo você dominando tudo sobre a lei, você precisa nascer de novo. Ele falou para Nicodemos. Por mais, queridos, que você possa ter conhecimento vasto em muitas áreas da vida,
Por mais que você seja formado e tenha todos os canudos de conhecimento, isso é louvável. Porém, você precisa passar pelo novo nascimento. É preciso ter um encontro pessoal com Cristo. E eu digo mais, eu vou mais além. Não provém de uma religiosidade. Não provém de uma religião. Não estou falando aqui de religiosidade. De você seguir dogmas apenas por seguir dogmas. Não. Eu estou falando da vida eterna em Jesus Cristo, que é o único. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo 12 diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual podemos ser salvos. Então é somente no nome de Jesus que o homem pode obter a salvação. Os demais é só lorota, é só falácia. Então não dê crédito a tudo que as pessoas falam por aí, porque somente no nome de Jesus é que o homem pode ser salvo da condenação eterna. Ser salvo da separação eterna, que é o banimento eterno da presença de Deus, é a condenação eterna, é o banimento eterno. Nunca mais haverá solução ali para as pessoas que adentrarem para as trevas exteriores, segundo a palavra. Portanto, é necessário nascer de novo. Não se iluda também pelas religiões que você herdou dos seus pais, dos seus avós. Pedro também ele fala sobre isso. O apóstolo Pedro ele cita sobre a herança que foi recebida culturalmente através de familiares que cresceram em determinada religião ou determinado caminho que não era o caminho do Deus vivo. Apenas religiões que não professam a verdade. Então tome cuidado também, querido, porque o único caminho é Jesus. Então guarde esta palavra em seu coração. É necessário nascer de novo. Amém? Que Deus assim vos abençoe. Eu quero aqui fazer uma oração com você neste momento. Amém? Soberano, amado, eterno Deus. Neste momento eu oro, Senhor, com esta pessoa, com este homem e com esta mulher, que está em dúvida, Senhor, a respeito de sua salvação, que está preocupado, Senhor, como será a vida dele na eternidade. Eu oro por esta pessoa que precisa ter um encontro pessoal contigo. Eu também, Senhor, no nome de Jesus, eu quero repreender todo impedimento, todo espírito de mentira e todo espírito de engano, Senhor, que engoda e que enlaça esta pessoa que está ouvindo aqui, neste momento, esta mensagem. Que tenta prender essa pessoa, Senhor, em religiões falsas, em ensinos falsos, em doutrinas de demônios, para manter esta pessoa afastada de Ti. Em nome de Jesus, que através da verdade do Evangelho, essa pessoa possa ser alcançada e tocada por Ti. Em nome de Jesus, eu abençoo esta família, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta vida. Que a paz e a vitória seja nesta casa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. Em breve nós retornaremos em uma próxima ocasião, que irei gravar um outro vídeo sobre um outro tema. Amém? Que Deus assim vos abençoe.